já estava com a mensagem que eu vinha uma semana preparando. Ia trabalhar no livro de Abacuque com vocês, ia conversar com vocês sobre Abacuque. Mas eu esqueci a minha Bíblia aqui na igreja, na hora da ceia, e dentro dela esqueci os meus rascunhos, né? Aí eu liguei para o meu querido Aquino, tira a foto aí dessa página aí da... Aquino foi atender 5 horas da tarde. Aí eu falei assim, eu já tinha tudo na mente, mas assim, enquanto ele não manda mensagem, eu vou orar ao Espírito Santo. E o Senhor me deu outra mensagem para compartilhar com vocês. E vamos falar. O tema está ali em cima, não está não, né? O ano da fé, uma igreja movida pela fé, mas não é esse o tema. É fé para entender o sentido da vida. Você sabe qual é o sentido da vida? Né? Fé para entender o sentido da vida. E vamos meditar no texto do livro de Filipenses, no seu capítulo 1, do verso 12 ao verso 21. Fé para entender o sentido da vida. A vida tem sentido, amado? A filosofia, a coisa que mais fala é sobre a vida, né? O sentido da vida. De onde eu vim, é uma das palavras mais famosas. De onde vim, né? O que estou fazendo aqui, para onde eu vou. De onde você veio, amados? O que você está fazendo aqui nessa terra? Para onde você vai? Nós temos origem, né? Nós estamos aqui em um estado, ou seja, um tempo determinado, e nós iremos para a casa do Pai, nós voltaremos à origem. Você crê nisso? Nós não somos matéria em si, nós somos um corpo tricotomista, corpo, alma e espírito. O corpo volta ao pó, à terra, a alma e o espírito volta a Deus que o deu. Você crê nisso, meu amigo? Você crê nisso? Eu estou falando para homens e mulheres que nesta noite pretendem ter um encontro muito especial com Cristo, porque igreja é isso, amado, é lugar de confrontação, mas é lugar de intimidade com Cristo, de intimidade. Jesus, Ele está aqui, Ele falou conosco através dos louvores, né? Muito, muito, muito abençoado mesmo nesta noite, e agora nós estamos ouvindo a preciosidade da sua palavra. Vamos falar no livro de Filipenses, né? Que é interessante nós falarmos sobre isso, até mesmo a respeito do apóstolo Paulo, no que a gente refere-se a ele, no sentido da vida daquele grande homem de Deus, e o que é que ele dialoga sobre isso. Eu quero conversar com vocês nesta noite, e que esta palavra ela chegue ao coração de vocês, encontre guarida, encontre morada, e a gente possa sair daqui satisfeitos, alimentados. Assim diz a palavra do Senhor. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Se a gente for comentar versículo por versículo, nós vamos entender, nós que já somos cristãos, que já lemos a Bíblia algumas vezes, ou já temos lido a Bíblia, alguns textos, principalmente as cartas paulinas, nós vamos entender assim que é sem nexo o que Paulo acaba falando aqui. Quero que saibam que o que me aconteceu seguiu para o progresso do Evangelho. O que foi que aconteceu a Paulo, amados? Todos nós sabemos do sofrimento do apóstolo Paulo, das lutas que o apóstolo Paulo passou, em que nível ele estava e a que nível que ele chegou. Interessante, amados, a gente pensar aqui como Paulo, evangelista, temos que Paulo era um homem que tinha tudo para ser um grande líder. Ele tinha dupla nacionalidade, ele era romano e judeu, você sabe disso. Paulo era um homem poliglota, conhecedor das leis, profundo conhecedor das leis. Era um homem que, com certeza, no futuro bem próximo, iria fazer parte do Sinédrio de Jerusalém, iria ser um dos grandes líderes religiosos e políticos também. Tinha tudo, tinha todas as capacidades possíveis, mas ele foi confrontado com Deus. Que coisa maravilhosa, né? Ser escolhido de Deus. Então eu poderia nesta noite simplificar algumas coisas aqui. O sentido da vida não é ser o escolhido de Deus? Oh, glória a Deus. Que coisa maravilhosa, mas é ser chamado por Deus, é ser escolhido por Deus, para os propósitos de Deus. E muitas vezes vai nos abater fisicamente, vai destruir os desejos da nossa alma, da nossa matéria, mas vai nos levar para perto de Deus. Que coisa maravilhosa, minha querida Maura. Zene, é tremendo, né, Zene? Tremendo. Qual o sentido da vida para vocês? Jesus, ele é o sentido da vida, gente. Nós vamos entender isso nesta noite. Eu já estou fazendo a conclusão. Dona Indira, Jesus é o sentido da vida para você, para a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Eu prego Jesus, amado, mas eu prego com a alma. Não estou chorando por dificuldades, não. É pela presença do Espírito Santo. É pelo amor daquele que me chamou, me separou. Indigno, miserável homem que sou. Mas uma gotinha de Jesus foi pingada em mim. E hoje eu não tenho tempo para mim, meu tempo é para Deus. A minha hora é para Deus. O meu deitar, o meu assentar, o meu levantar, o meu falar, tudo que há em mim reflete a glória de Deus. Não sou eu, não, é o sentido da vida. É o sentido da vida, não é o que Deus fez, a vida faz sentido quando a gente tem Jesus no nosso coração. Quando a gente vive para Ele. Então, amados, imagine só, apóstolo Paulo, ou Paulo, Saulo de Tarso, perseguidor de uma seita, a seita do caminho, o qual havia um líder, e um líder que não era um líder de influência política, de influência religiosa, não era um líder conhecido dentre os homens, era um filho de um carpinteiro, um homem que talvez, como nós vemos nas escrituras, os estudos de Paulo e outros grandes líderes, não vimos falar que Jesus fez alguma faculdade, não vimos falar que Jesus ele é especialista em alguma área da ciência, alguma área de outras áreas, né, matemática e outras coisas, mas ele era especialista na minha vida e na tua vida. Ah, Jesus, como tu és bom, como tu és maravilhoso, Senhor. Paulo mesmo disse que Deus fez as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as que não são para confundir as que são. Deus fez você para confundir pessoas, porque você é imagem e semelhança. Você é a pessoa mais extraordinária da face da terra. Você é escolhido de Deus. Escolhido, Renan. Você é escolhido de Deus, Renan. Ô Felipe, você sabe o quanto que você é escolhido de Deus? O quanto. Tem um cantor que disse que ele não era escolha de ninguém, mas Deus escolheu ele. Mas eu vou ler, porque senão eu vou chorar a noite toda aqui. Não vai dar certo, os irmãos não vão entender esse mistério. É Silas, escolhido de Deus, escolhido de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a todos da guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Eita! Estou na prisão por causa de Cristo. Essa carta é muito linda, mas essa carta de Paulo aos Filipenses, ele estava na prisão, né? E ele tinha um propósito nessa carta. Todas as cartas que Paulo fez às outras igrejas, o propósito era exortar as igrejas a se aproximar de Cristo, a voltar-se para Cristo. Mas a única carta que Paulo fez com outro propósito foi esta. O propósito da igreja de Filipos, Paulo escrevendo aos Filipenses, em primeiro lugar, era agradecer. A igreja de Filipos foi a igreja que mais abençoou financeiramente a vida de Paulo e dos seus discípulos, aqueles que andavam com ele. Não deixou faltar nada. E ele estava agradecendo. E o propósito é esse, agradecer e dizer: permaneçam fiéis a Cristo Jesus. Permaneçam nessa fé, na fé do Filho de Deus. Permaneçam fiéis a Cristo Jesus. Não deixe que nada tente tirar de vocês esse prazer especial. Aleluia, é melhor do que qualquer droga, qualquer bebida, qualquer noite perdida com prostituição, em paredão, em bares da vida. Não há nada melhor do que estar na presença do Senhor. E é por isso que Paulo disse que Davi tinha essa paixão de estar na presença do Senhor. Não faz sentido, mas é o sentido da vida. Você vai para um aniversário, você come e bebe, você festeja. Você vai para uma praia, você vai, bota bronzeador, né? Você se queima, você lá e você sai todo, chega todo queimado em casa. Você vai para isso, para aquilo outro, mas quando você vai para a casa de Deus, aí você descobre que você não é nada, mas que Ele é tudo em você.
Você descobre que você se esvaziou para que possa se encher dele novamente nesta noite. Porque nós somos contaminados todos os dias. O pecado que tão de perto nos rodeia, nós somos contaminados todos os dias. Se por mais que você queira de Cristo e se dê para Cristo, você acaba sendo contaminado em alguma área da sua vida. Aí você chega aqui com seu coração e diz: Senhor, rasga o meu coração na tua presença nesse momento, porque eu quero ser cheio, eu quero ser como vaso de bênção na mão do oleiro. Quebra-me e faz um vaso novo nesta noite. Enche-me da tua graça, do teu poder e da tua unção. Que a tua glória seja, que habite em mim. O meu templo físico seja a habitação tua, a morada do Altíssimo. Aí Paulo ele diz assim: eu estou na prisão por causa de Cristo, mas tudo isso me aconteceu para que o Evangelho pudesse prosseguir animadamente para o progresso do Evangelho, ou seja, o propósito é o progresso. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação. Amém? A prisão do apóstolo Paulo animou a igreja de Cristo. O sofrimento, amados, muito pelo contrário, é controverso. O sofrimento, ele alimenta, amados. Ele alimenta. O sofrimento é uma válvula para a gente se aproximar de Cristo. Não tem um de vocês aqui neste lugar, sequer, eu digo isso com toda a certeza da minha alma, que quando está passando por um momento difícil, não clame o nome do Senhor. Uma vez minha filhinha Luísa, ela enganchou o dedo na bicicleta, nos raios da bicicleta, né? O dedo dela ficou pendurado. Minha esposa quase morria de agonia. Mas eu confiava tanto no Senhor. Mas a gente fica angustiado e a gente clama pelo Senhor Jesus Cristo. A gente clama. O Senhor disse assim: eu sou o socorro bem presente de vocês. Eu sou o socorro bem presente. Na hora da angústia, na hora da tribulação, quando o mundo vira a cara para nós, quando as pessoas falam mal da gente, criticam, muitas vezes sem conhecimento de causa. Mas levaram Paulo para a prisão, e ele estava feliz na prisão, mas estavam felizes na prisão. É tão complicado, mas o sentido da vida, e muitas pessoas não estão felizes na igreja. É tão complicado, missionária Tati, mas é bom. A doce presença do Espírito Santo de Deus é muito bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom, amados. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com muita determinação e com muito destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Eu faço por amor, mas Paulo disse assim: eu faço por amor, estou pregando por amor, aleluia. Tudo isso é para defender o Evangelho de Cristo em cadeias, aleluia. Louvado Deus, nos leva para lugares, aleluia, que aos nossos olhos parecem lugares distintos, diferentes, distantes, difíceis, mas Deus nos leva com propósito, e o propósito é dele, amados. Ele disse assim: estou aqui para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição, por egoísmo, sem sinceridade, pensando que pode causar-me sofrimento porque estou preso, não é aqueles que pregavam, e quantas pessoas nos criticaram, murmuraram, falaram a respeito de um falso Evangelho, porque se fosse assim, Paulo não estaria preso. Se Deus verdadeiramente existisse, aquele homem não estaria preso. Mas Deus, ele deixa que nós possamos até ir para prisões físicas, mas nós estamos livres, amados, livres. Nós temos liberdade para pregar o Evangelho, para falar do amor de Deus. Quantas pessoas dentro do nosso seio religioso que estão aprisionadas, amados, aprisionadas a vícios, aprisionadas a coisas, a sentimentos, a rancores, a mágoas, a tristezas da alma, a angústia. E Paulo diz: eu estou na prisão, mas eu estou livre. Estou na prisão, Silas, por causa do Evangelho de Cristo. Aleluia. Coisa maravilhosa é isso, amados. Que coisa extraordinária. E ele diz assim: olha, mas que importa que tudo isso esteja acontecendo? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivo falso ou verdadeiro, Cristo está sendo pregado, e por isto eu me alegro. Amém? Então, amados, de forma alguma, a gente entendendo a palavra de Deus, deixando o Espírito Santo falar no nosso coração, nós não temos que estar fazendo crítica acerca de dogmas religiosos, de igrejas, de religiões. Cada um prega da sua forma,
mas o nome de Jesus Cristo que tem que ser glorificado. Quando a adoração passa a ser para o homem, está errado. Mas quando é para Cristo, amados, não importa quem esteja pregando, amados. Deus usa pedras para falar. Deus usa jumenta para falar. Por que Ele não vai me usar? Por que Ele não vai te usar em benefício do seu evangelho, que é a própria palavra de Deus? De fato, continuarei a me alegrar, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Ou seja, a minha prisão traz libertação. É complexo isso, mas é um paradoxo, mas é verdade. A minha prisão traz libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo, do Espírito de Jesus Cristo. Olha, mas interessante isso. Paulo estava na prisão, mas a igreja estava orando por ele. E ele deu graças por isso, graças às orações de vocês. Por isso que, igreja, nós não devemos cessar de orar. A gente tem um amigo nosso aí que está na prisão. Eu não vou falar nome aqui porque não foi me autorizado, eu não pedi autorização à família. Mas eu estou orando por ele desde o dia que soube. Ele vai chegar aqui em breve. Mas ele está na prisão. E ele foi para a prisão com o evangelho de Cristo no seu coração. Eu falei com o Jamilton, cadê o Jamilton? Está aí não? Eu falei com o Jamilton, ele é jovem. Semana que vem, quando eu voltar, nós vamos visitar esse jovem. Por causa do evangelho de Cristo. E ele foi levado lá, mas depois que conheceu Jesus. E eu tenho certeza que Deus está fazendo a obra através da vida dele. E ele diz assim, olha: de fato continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Não importa se eu estou na prisão, não importa o que me aconteça, mas Cristo será glorificado através da minha vida. Aleluia. Quer pela vida, quer pela morte. Por fim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é o quê? Lucro. Palavra do Senhor Jesus. Amém. Qual o sentido da vida? Você tem fé para alcançar esse sentido? Ou você está baseado nas suas limitações? Qual o sentido da vida? A loucura dos homens é o sentido da vida para eles. O achismo, eu faço o que eu quero, ninguém manda na minha vida. Esse é o sentido da vida para alguns. Mas qual o sentido da vida? Você tem fé para entender o sentido da vida? Esse é o maior questionamento da história. A filosofia ela divaga sobre isso em diversos livros, diversos escritores, antes dos pré-socráticos, até no dia de hoje, nós divagamos acerca do sentido da vida. O sentido da vida está no ser ou não ser, eis a questão, de onde vim, aonde estou e para onde irei. O sentido da vida para o ser humano, generalizando homem e mulher, eu vou falar um pouco sobre homem e mulher, mas é viver, é ter prazeres e felicidades, é ser feliz. O ser humano, ele quer ser feliz. O sentido da vida para o ser humano é a aquisição de felicidades. O importante é ser feliz. Você acha que o importante é ser feliz? Felicidade é um estado passageiro, missionário. Felicidade, ela é momentânea. A gente está aqui na igreja, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo louvores abençoados, e quando saímos daqui, ninguém sabe o que irá nos acontecer. Poderemos ter boas notícias ou poderemos ter boas notícias. Estamos tão alegres. Eu sinto a presença do Senhor de uma forma tão extraordinária, porque o Espírito Santo tem ministrado muito ao meu coração. Isso me traz gozo, paz, mas eu posso sair daqui, porta fora, e sentir uma tristeza na minha alma por perca de alguém, por alguma coisa que aconteceu, alguma notícia negativa. Mas isso não pode tirar a felicidade que eu tenho em Jesus Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem segundo o seu propósito. Aleluia, glória a Deus. Entender o sentido da vida, entender Jesus. Jesus é o próprio sentido da vida, amados. Os textos vão nos declarar, amados.
para o homem natural, o que é o sentido da vida para você? Pastor, meu sentido da vida é me satisfazer profissionalmente. Eu escrevi aqui, progredir profissionalmente. Quem não quer ter um bom emprego, um bom salário, trabalhar numa boa empresa? Esse é o sentido da vida. Eu já estou satisfeito. Eu agora sou líder disso, daquilo outro. Já estou satisfeito. Eu consegui comprar um carro para mim. Eu consegui ter uma casa, construir a casa da forma que eu quis. Eu me casei, eu tenho uma boa esposa, eu tenho filhos. Isto é o sentido da vida, minha querida Fernanda, para alguns. Mas para nós que somos cristãos, vamos entender nesta noite de fato o que é dar sentido à vida. Fé para entender o sentido da vida. As mulheres, elas dizem assim, olha, eu quero me casar. Para muitas mulheres o sentido da vida é um casamento. Eu quero ter filhos, eu quero ser mãe, eu quero ter uma casa boa, eu quero ter uma vida boa. Hoje eu quero também profissionalmente estar satisfeito, eu quero ter um bom emprego, uma boa profissão, uma boa formação. E a gente resume isso nessa frase: viver intensamente cada momento como se fosse o último dia das nossas vidas. E é uma filosofia: viva o hoje como se fosse o último dia da sua vida. Não é verdade? Isso é uma filosofia barata, mas hoje sim é o último dia das nossas vidas, na crença que nós temos que Jesus pode voltar a qualquer momento. Mas isso não me dá direito de viver em devaneios, viver uma vida dissoluta. Se hoje é o meu último dia, o direito que eu tenho, através da palavra de Deus entranhada no meu coração, na minha alma, é passar um dia adorando o Senhor. É dizer obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor. Mas o sentido da vida não é lutar para ter coisas, é para ter Jesus Cristo no nosso coração. Não é buscar coisas, é saber que o dono das coisas está conosco e a qualquer instante Ele pode nos favorecer. É pedir sim, é clamar: Senhor, o Senhor me conhece as minhas necessidades, as minhas carências humanas, afetivas. O Senhor sabe o que eu preciso, mas a Tua graça é suficiente, porque amanhã não poderá mais haver na minha vida, porque o amanhã te pertence. Mas o sentido da vida é Jesus Cristo, é ter Jesus Cristo em nossos corações. Fé para entender o sentido da vida. O que é o sentido da vida, mas o sentido da vida, ele é evolutivo. Todo dia você pensa em uma coisa, é circunstancial. Todo dia a vida só faz sentido para mim se acontecer isso. A vida só faz sentido para mim se eu conquistar aquela jovem bonita e me casar com ela. Amanhã aquela jovem fica feia, aquela jovem engorda, né? Ou emagrece, né? O dente cai e vai coisas acontecem. Então o sentido da vida é evolutivo e é transitório. Passou, né? Você está apaixonado por A, hoje, amanhã por B. Até mesmo no âmbito religioso, se nós não estivermos ligados no Pai Celestial, no dono da graça, o sentido da vida para a gente, de fato, ele vai perder o sentido, porque vamos viver envolvido naquilo que nós achamos que deve ser a igreja, mas não é como nós somos, como sentimos. A igreja é aquilo que Deus preparou para que nós fôssemos ela, amados. O sentido da vida para nós cristãos, amados, baseia nisso, na nossa comunhão para com Deus, na nossa unidade com o corpo. E Jesus, ele disse bem claro, ele tocou no profundo nosso. Jesus disse assim: eu sou. João 14:6. Eu sou o quê? O caminho, a verdade, mas ele disse assim, entre aspas, a vida. O sentido da vida é Jesus. O caminho nos conduz. A verdade, precisamos viver na verdade. Estamos aprendendo a viver uma verdade relativa. A verdade de Cristo, ela é absoluta. Onde é que está escrito isso? Sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna, do mal. A verdade absoluta, ela nos acompanha na nossa caminhada. Mas Jesus disse: eu dou a vida. E a vida que eu dou, ninguém pode tirar. Oh, glória a Deus. Aleluia. A vida que há em nós é o sopro, o pneuma, o sopro do Espírito, o ruach, é o sopro de Deus em nossas vidas, amados.
uniformes, matérias formada da terra, mas vem o Senhor e sopra. Oh, aleluia! Glória a Deus! Sopro de Deus. Nós somos o sopro de Deus. Isto é o sentido da vida, amados. Jesus, Ele tocou profundamente em nós, amados. Ele disse que Ele é este, que Ele é a vida em nós. E Ele diz mais em João 17,3: a vida eterna é esta, que te conheço a Ti como o único e verdadeiro, aleluia, Deus, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Este é o sentido da vida. E sobre isso Paulo escreveu, nós lemos aqui na leitura agora: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Isso é o sentido da vida, amados. A nossa natureza de conhecimento, de buscas e buscas e buscas e buscas. Nós vamos ali, nosso amigo Salomão, o rei Salomão, ele divagando acerca do sentido da vida. Ele diz no verso 12, no capítulo 12, verso 8, ele diz assim: olha, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. O sentido da vida sem Deus é vaidade, amados. É vaidade. O sentido da vida sem Deus, amados, é uma incessante busca onde nós não chegaremos a lugar algum. A lugar algum, amados. Quantos de vocês estão caminhando e não chegaram a lugar algum ainda, amados? Porque ainda não aprenderam a caminhar com Jesus Cristo, que dá sentido à vida, amados. Salomão escreveu no capítulo 1, verso 14: atentai todos as obras que se faz debaixo do sol, eis que tudo é vaidade e aflição de espírito. Porque é uma aflição, amados. As conquistas geram aflições, as nossas necessidades são preenchidas através de aflições, porque nós, para conquistarmos coisas, precisamos lutar, e isso gera aflições muitas vezes. Há quanto tempo que você está construindo a sua casa e não termina de construir? É aflição de lá, aflição de cá, é problemática de lá, problemática de cá, é tantas coisas. Você vê injustiças no nosso meio, vê coisas erradas em nosso meio. Aí agora Salomão escreve: olha, tudo isso é vaidade e aflição de espírito. Aí Jesus disse: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas a vocês. Amados, nós estamos nos alimentando de Cristo, aprendendo de Cristo. Que coisa maravilhosa, mas que coisa maravilhosa. Mas de onde vem o sentido da vida? Você vai entender nesta noite o que é o sentido da vida. O que é o sentido da vida, mas? E a mesma filosofia, ela penetra aqui, adentra na nossa igreja, como corpo de Cristo. E fazemos essas perguntas. Eu tenho 4 perguntas para fazer e quero trazer as respostas para vocês nesta noite como igreja do Senhor Jesus Cristo. 4 perguntas, amados. De onde eu vim? De onde eu vim? Alguém sabe dizer? Eu vim de Deus. Prazer? Eu vim de Deus. Eu sou cidadão celestial. Eu sou cidadão do céu. Eu vim de Deus. Glória a Deus. O Espírito voltará para Deus que o deu. Você veio de quem, amados? Não, eu vim de uma gestação, de uma boa gestação, de uma má gestação. Eu vim da união de um homem e uma mulher que tiveram relação sexual, e o óvulo lá, e o espermatozoide, e eu nasci, e tudo isso aconteceu, e eu estou aqui. Você está aqui porque Deus te trouxe. Aleluia. Podemos glorificar o nome do Senhor? Podemos dar uma glória a Deus para Jesus? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Obrigado pelo meu pai e minha mãe que não estão mais aqui, estão contigo lá na glória, mas eu vim do Senhor. Aleluia. Meu pai e minha mãe veio do Senhor. Aleluia. Você veio de Deus. O Senhor soprou a alma e o espírito em você. A segunda pergunta: quem eu sou? Quem eu sou, amados? E é um questionamento bem, não é racional fazer esse questionamento, mas as pessoas se encontram perdidas. Hoje nós vemos muitas pessoas perdidas, amado, nos seus sentidos. A loucura humana chegou no coração das pessoas. As pessoas estão aí andando de um lado para o outro,
sem conexão nenhuma com Deus, nem com o homem, perdidas, vagando de um lado para o outro, até que um dia elas irão encontrar o sentido da vida. Mas quem sou eu? Diga comigo: eu sou criação de Deus. Quem disse isso? O próprio Deus. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Eu sou criação. Eu fui criado por Deus para um propósito de Deus. Você é amado de Deus. Terceira pergunta: por que estou aqui, amados? Por que você está aqui na terra? Nós estamos aqui, amados, simplesmente para realizarmos um propósito de Deus, não nosso. É lindo isso, amados. Se encontrar nesta posição, você começa a entender o sentido da vida. Eu vim aqui à terra para realizar um propósito divino. Você também veio aqui para isso? Amém? Não é porque eu não estou no altar, eu estou ali adorando o Senhor, porque eu estou isso. Eu vim realizar um propósito divino. Deus, nesta terra, vai te usar para algo específico que só você pode fazer. Só você, só em você pode acontecer. Deus vai te usar, aleluia, nos lugares mais distintos desta terra. Deus vai te usar dentro da tua casa para os teus irmãos, para os teus pais, para os teus filhos. Deus vai te usar no trabalho para o seu patrão, para os seus funcionários. Deus vai te usar onde você estiver, porque você vai estar, aleluia, sendo usado para realizar um propósito de Deus. Então, meus queridos, a pergunta é essa: por que estou aqui? Para realizar um propósito de Deus. Muitos estão na estrada larga da vida. Olha, amados, por que estou aqui? Qual o sentido da vida? Aquele jovem de Lucas, o chamado de filho pródigo, ele estava procurando um sentido para a sua vida. Ele estava procurando uma forma de satisfazer a sua alma, as suas necessidades. E ele não entendia o sentido da vida. Ele tinha um propósito de Deus para realizar na vida dele. E ele deixou a sua casa. Ele levou consigo quem, amados? O que ele levou consigo? A sua herança. Levou consigo a sua herança. Aí Deus disse: o sentido da vida não está na nossa herança, naquilo que nós possuímos, naquilo que nós temos, naquilo que nós somos. Ele levou a sua herança para que ele entendesse que o sentido da vida não estava na herança. Ele disse: eu vou, cheio de bens, mas ele voltou vazio para se encher de Deus. O sentido da vida é se encher de Deus, é voltar vazio para se encher de Deus, é chegar aqui vazio para se encher de Deus, para reconhecer Deus. Fé para entender o sentido da vida. Este é o sentido da vida para a igreja de Cristo, amados. Aleluia. Nós estamos falando acerca do apóstolo Paulo, que estava nos fazendo entender acerca desse sentido, amados. Que prisão é o sentido da vida. Mas também em Atos capítulo 9 nós vemos a consequência de tudo isso. É interessante, amados. É algo que eu quero passar para vocês. Capítulo 9, livro de Atos dos Apóstolos. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu falei a respeito de Paulo, que tinha tudo para ser um dos grandes líderes, de alto nível de influência na corte de Jerusalém, em Roma. Mas ele teve um encontro com Cristo. Aí Cristo disse para ele aqui nas entrelinhas: eu sou aquele que vai dar sentido à tua vida. Paulo podia achar que era alguma coisa, mas ele encontrou com Jesus. Oh, glória a Deus. Se vocês pudessem entender o que o Espírito Santo está falando no meu coração neste momento, amados. Talvez as palavras não consigam convencer você, mas que o Espírito Santo convença você nesta noite.
Paulo, eu quero te mostrar o sentido da vida, Paulo. Eu quero dizer para você quem eu sou, Paulo. Eu sou aquele que vai trazer sentido à sua vida, igreja. Porque a minha vida sem Jesus era uma vida sem sentido, amados. A nossa vida sem Jesus era uma vida sem sentido. Não tente me convencer que você era feliz. Você não era feliz. E se você não deixar Jesus Cristo ser o sentido da sua vida, você ainda não vai ser feliz. Vai ficar cambaleando de um lado para o outro. Deixa Jesus dar sentido à sua vida. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, Ananias, este homem é meu instrumento, é escolhido para levar o meu nome perante os gentios, perante os reis, perante o povo de Israel. Aleluia, aleluia. Esse homem é você, sou eu, somos nós, os Paulos dessa geração. Levar essa mensagem. Agora entende o sentido, mas eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. O sentido da vida é sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Não há um nome como o nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Os demônios estremecem. Esse é o Filho de Deus. Aleluia, Ele está aqui nesta noite. Aleluia, 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 aleluia. O sentido da vida nunca foi alcançar níveis, status, ser reconhecido diante dos homens. O sentido da vida muitas vezes é estar em uma prisão, agradecendo a Deus, porque o Evangelho não está preso. Eu posso até estar preso nos meus conceitos, naquilo que eu acho, mas o Evangelho de Cristo que vive em mim não está preso. Eu tenho liberdade em Cristo para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que podemos definir como sentido da vida nesta noite para nós cristãos? Em primeiro lugar, o sentido da vida, nós nos descobrimos como filho de Deus. Você é um filho de Deus, amados. Você é um filho de Deus, amado. Se descubra como filho de Deus. Se descubra, amados. Você não é um filho de um político. Você não é um filho de um pastor. Você não é um filho de alguém importante na sociedade. Você é filho de Deus, escolhido de Deus, separado por Deus, comprados por Cristo com o precioso sangue do Cordeiro, vertido na cruz do Calvário. Você é filho amado, filho querido. Aleluia. Jesus te escolheu desde o ventre da sua mãe. O mundo pode não te escolher, mas Jesus te escolheu. Como cristão, podemos entender que o sentido da vida é descobrir, aleluia, nos descobrirmos como filho de Deus. O sentido da vida para nós é impregnarmos o fervor, a presença, o cristianismo verdadeiro. O sentido da vida é podermos trazer ao próximo essa palavra que encanta, essa palavra que transforma, que muda, que renova, que cura, que salva, que liberta. O sentido da vida não está distante de nós, está em nós. O sentido da vida, amados, é sermos positivos e não negativos. Termos palavras de Deus para transmitir às pessoas. O sentido da vida vale a pena viver com atitudes positivas, alegres, empáticas com os outros, respeitando, obedecendo a palavra do Senhor, zelando da obra do Senhor. E agora, vamos encerrar o culto. O que é o sentido da vida para você?
Eu vou, me ajude aqui, eu vou, pode subir, Silas, vamos fazer um louvor. Mas eu vou aqui, ó, deixa eu falar com vocês um pouco sobre o sentido da vida. Eu tinha 15 anos, namorava com minha esposa que está aí. Minha linda e maravilhosa esposa. A gente namorava 15 anos, 39 anos de casado, 38 anos, fazendo 39 agora. A gente se conhece desde novinho. E aí, amados, na casa da minha esposa, eu aprendi o sentido da vida. Minha sogra era católica, apostólica romana, doente, e ela me ensinou através de Padre Zezinho o sentido da vida. 1993. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: que é preciso para ser feliz? Esse é o sentido da vida. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou. Vamos lá, me ajuda, minha gente. Viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei, dormiria muito mais feliz. Ouvindo ouvindo o que eu falei. Quem cantou aí? Vamos lá, vamos lá. Falei, pediu que repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez, e perguntou no meio de um sorriso: que é preciso para ser feliz? Toda a igreja. Amar como Jesus amou. Vamos lá, igreja. Sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, né, Fabiane? Sentir o que Jesus sentia, sentir o que Jesus sentia, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. As palmas para Jesus. Aleluia! Aí eu tinha 15 anos de idade. Aí eu aprendi que a vida não tem sentido sem Jesus. Aleluia. Padre Zezinho. Vocês conhecem o Padre Zezinho? Pode pesquisar a partir de hoje. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Você sabe, né? Eita, essa também era católica doente. Eu fui coroinha, mas durante 3 anos eu fui coroinha. Mas hoje eu sou de Jesus. Vamos fazer um louvor, vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. Eu quero abençoar a semana de vocês, amados. Eu sei que esta é uma semana onde haverá muito